Senhores, tranquilo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, tá, professor Adriano falando, hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal, porém, de uma forma que talvez sua professora não tenha comentado, tá? O que eu tenho a dizer para você é que o verbo, meu amigo, a transitividade dele depende do contexto, tá bom? Então, nem sempre o verbo vai ser transitivo direto, nem sempre o mesmo verbo vai ser um verbo transitivo direto. Muitas vezes ele pode ser intransitivo, outras vezes ele pode ser transitivo, tudo depende do contexto, tá? É isso que eu vou ensinar na aula. Outra coisa, meu amigão, adjunto adverbial, tá? Muitas pessoas, muitos alunos confundem adjunto adverbial com complemento verbal. Por exemplo, ela morreu ontem. A pessoa pergunta, quando que ela morreu? Ontem. Então verbo é verbo transitivo direto. Não, nada a ver, né? O ontem é o adjunto adverbial de tempo. Muita gente confunde isso. Muita gente. Mas você não, tá? Presta atenção na aula aí, meu amigo. Tranquilo, viu? Boa sorte. Pessoal, olha só. Transitividade verbal. Bem tranquilo. Vou falar de uma forma bem tranquila, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você. A língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, ela segue uma ordem natural, tá? Que ordem é essa, né? Que nós chamamos de ordem direta, ordem canônica. É o quê? É a presença de um sujeito, né? Um verbo, um complemento e algumas vezes nós temos aí a presença de um adjunto adverbial. Então, por exemplo, uma frase bem bobinha aqui, né? Eu comi o bolo ontem, né? Eu comi o bolo ontem, tá? É uma frase tranquila. Então, tenho aqui um sujeito, né? Comi. Tenho o meu verbo. Quem come, come algo, né? Nesse caso aqui, o verbo comer, ele está exigindo um complemento. Não é isso? Né? Eu comi o que, meu amigo? Né? Comi o bolo. Então, o complemento desse verbo é quem? O bolo. E aí nós temos uma outra informação aqui que fala o seguinte. Quando eu comi? Né? No caso, eu comi o bolo ontem. Então, esse ontem é o meu adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo. Tá, Adriano, por que você está me explicando isso? Porque ele é essencial, tá? É essencial, é importante para nós entendermos sobre transitividade verbal, tá bom? Mas te digo logo, meu amigo, essa ordem canônica, essa ordem direta da língua portuguesa é de extrema importância quando você vai estudar vírgulas, tá? O estudo das vírgulas, das pontuações, né? Posso ter alteração nessa ordem da língua portuguesa? Pode sim, horas. O sujeito, né, pode estar aqui, o adjunto adverbial pode ir lá para frente, né, pode estar intercalado, enfim, tá? Ok. Mas vamos ao que interessa. De forma bem breve, bem prática aqui, tá? Meu amigo, transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? É quando o verbo precisa de um complemento para fazer sentido, tá? É quando o verbo precisa de um complemento para fazer sentido. E isso depende do contexto. Isso depende do contexto. Então, olha só. Caso aqui da primeira frase, né? Então, nós temos aqui ela saboreou o pedaço de bolo, né? Então, vou fazer uma análise sintática aqui, isso é o nosso sujeito. Saboreou é o nosso verbo. Meu amigo, eu chego até você, né? Meu amigo ou minha amiga, eu chego até você e falo assim, ela saboreou. Aí você, puxa, esse elemento é maluco, né? Chegou aqui, não me conhece, e aí fala, né? Essa frase simbólica, ela saboreou. Saboreou o quê? Né? Então, alguém precisa dessa informação. O que ela saboreou? Porque quem saboreia algo, né? Então é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa de um complemento, precisa de uma informação para fazer sentido. Então, no caso, ela saboreou o quê? O pedaço de bolo. Esse pedaço de bolo é o complemento verbal, tá? É o complemento verbal.
Esses complementos verbais, nós vamos ver que eles possuem nome, objeto direto e objeto indireto. Nesse caso aqui, já vou te falar, é um objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo vai ser verbo transitivo direto. Calma. Então vamos lá. Primeiramente, por que é verbo transitivo? Porque precisou de um complemento para fazer sentido. Tranquilo, Adriano? Agora, por que ele é transitivo direto? Presta atenção, meu amigo, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui um verbo, né? E nós temos aqui um complemento. Percebam que a ligação entre o verbo e o complemento verbal, né, que nós vamos chamar aqui de objeto direto, ok? Percebam que não há nada aqui, ó, não há nada nesse caminho impedindo, atrapalhando, tá? Usa esse esquema aqui para você não esquecer. Não há nada atrapalhando a comunicação do verbo com o seu complemento, diferentemente do verbo transitivo indireto. Presta atenção. Olha só essa frase 2 aqui, você vai entender. Preciso de sua ajuda, né? Que é no caso que o sujeito está oculto, né? Que é eu. Eu, né? Então tá, sujeito oculto, ok? Sujeito oculto. Eu preciso. Vamos analisar esse verbo preciso, né? Eu chego, você, cara, aluno, fala assim, amigo, eu preciso. Aí você vai perguntar para mim, precisa de quê, Adriano? Eu falo, preciso de sua ajuda. Ah, tá. Então é um verbo, né, que precisa de um complemento. É sim. Por isso que ele é um verbo transitivo. Então, se o verbo precisa de um complemento para fazer sentido, ele é um verbo transitivo. Mas presta atenção, tá? Beleza, precisa de quê? De sua ajuda. Então, de sua ajuda é o complemento verbal. Qual que é o segredo aqui, meu amigo? É isso aqui, ó. O grande segredo é a presença desse carinha aqui, tá? É a presença da preposição. Preposição. Então, se no complemento verbal existir uma preposição, o meu objeto vai ser um objeto indireto. Simplesmente isso. Então, se teve preposição, objeto indireto. Se não tem, objeto direto. Então, nesse caso aqui, como tem a preposição, nós temos aqui um objeto indireto, tá? E o verbo transitivo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Beleza? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui um verbo, tá? E nós temos aqui o complemento do verbo. Só que nesse caminho, tá? A comunicação entre o verbo e o complemento, ela não é feita de forma direta, há algo atrapalhando, né? É como se fosse uma pedra no meio do caminho atrapalhando. E o nome dessa pedra é preposição. Tá bom? Então, ó, tô fazendo aqui a comunicação. Opa, como é que eu vou chegar no meu complemento? Ah, vou ter que pular essa preposiçãozinha. Chega no meu complemento verbal. Tá? Brincadeirinha para você decorar. Então, tem preposição no meio do caminho? Tem. Então, é objeto indireto, consequentemente, verbo transitivo indireto. Até aí é o basicão, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu vou apagar aqui as coisas que eu escrevi e você anota aí, tá? Vamos ver se vai dar, tá? Não tem problema, não tem problema. Eu abro outro aqui, né? Abro outro, isso, tá? O que acontece? Nossa, abri tudo que não tinha a ver aqui. O verbo, te mostrei aqui que ele é transitivo direto, não precisou de preposição, transitivo indireto precisou de preposição. Mas calma aí, calma aí. Vamos imaginar o seguinte, estudar, né? Verbo estudar. Eu estudei. Quem estuda, estuda algo, né? Estuda a matéria. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Olha só. Eu estudei. Eu estudei a matéria. Vou aumentar aqui para você ver, né, meu ceguetinha, tá? Então veja essas duas frases, meu amigo. Essas duas frases aqui. Eu tenho, né? Eu tenho aqui o mesmo verbo. Aqui eu tenho na frase 1, eu tenho o verbo estudar. E aqui na frase 2, eu tenho o verbo estudar. Tá? Em contextos diferentes.
Vamos imaginar a seguinte cena. Gente, quando eu falo cena, subentende que você vai ter um texto lá, você vai ler, você vai interpretar esse texto. O Joãozinho chegou até mim e falou assim: Adriano, você estudou a matéria? Eu vou e falo: eu estudei. Pronto. Eu falei: eu estudei. O Joãozinho entendeu o que eu acabei de dizer. Então, nesse caso aqui, esse verbo é um verbo intransitivo. Tá? Porque não precisa de um complemento. Ele me perguntou: Adriano, você estudou a matéria? Sim, estudei. Eu estudei. Eu estudei. Pronto, acabou. Eu estudei. Não precisa de complemento. Então, verbo intransitivo. Agora, nessa segunda frase do verbo estudar também, eu falo assim: eu estudei a matéria. Tudo bem? Então, no contexto, nessa frase, se eu falar apenas assim, ó, no contexto nessa frase, se eu falar apenas assim, eu estudei, do nada, você vai querer saber o que eu estudei. Né? Então, nesse caso aqui, ele vai ser um verbo transitivo. Aí eu vou e falo para você: ah, amigão, eu estudei o quê? Eu estudei a matéria, né? Então, eu estudei a matéria, verbo transitivo direto, porque a matéria não tem preposição. Consequentemente, vai ser o meu objeto direto. Tudo bem? Então, é um exemplo aí para você analisar a situação, tá? Analise o contexto, porque a partir dele você vai concluir se o verbo é transitivo direto ou o verbo transitivo indireto, ou intransitivo. Mostrei o exemplo aqui de um que é intransitivo e o outro que é transitivo direto. Tudo bem? Analise isso aí. Outra coisa, vamos lá, agora isso aqui é importante, é o mais importante aqui, tá? Meu amigo, se eu falo para você assim, olha essa frase 13, ela dormiu, qual que é o verbo? Dormiu. Se eu chego e falo para você, ela dormiu, bem, ela dormiu, ou então ela morreu. Gente, a senhora X morreu. Aí você fala, quando? Como? Onde? Não, pra quê? Vamos lá, pra quê? Se você fala assim, tá lá na conversa, aí você fala aqui, ó, ela morreu. Eu tô usando essa mesa digitalizadora, a letra sai horrível, mas espero que você tenha entendido, tá? Então aqui, ó, ela morreu. Gente, acabou a história. Precisa de complemento? Aí você fala assim pra mim, precisa, Adriano, eu quero saber como que ela morreu. Né? Não, bem, aí já não é complemento do verbo. Né? Aí já é o adjunto adverbial, presta atenção. Então, olha só. Ela morreu, tá? Maria morreu. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu que a Maria morreu? Sim. Então, esse é um verbo, né, que não precisa de complemento. Se não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Né? Então, entra aquela história. Ah, Adriano, eu discordo. Né? Eu quero saber como que ela morreu. Aí, meu amigo, aí já não é complemento do verbo. Porque ele já está completo, de sentido completo. Aí é curiosidade sua. Então, por exemplo, ela morreu como, Adriano? Tranquilamente. Então, tranquilamente, meu amigo, é o modo, tá? Beleza? É o modo como ela morreu, né? Então, é o modo, tranquilamente, é o modo como ela morreu. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial, tá? De modo. Ou então, vamos supor que eu falasse assim, ela morreu ontem. Aí nós teríamos adjunto adverbial de tempo. Ela morreu em casa. Adjunto adverbial, né, de lugar. Tudo bem? Adriano, eu entendi os verbos transitivos, diretos, verbos transitivos indiretos e os verbos intransitivos. Porém, eu fiquei com um pouco de dúvida aí desses adjuntos adverbiais. Claro, tá? Por quê? Porque para você entender o adjunto adverbial, você tem que estudar quem? Você tem que estudar na morfologia, tá? Você tem que estudar esse conteúdo aqui, ó, advérbio. Beleza? Então é isso, meu amigo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Saiba que o verbo nem sempre ele vai ser transitivo direto, nem sempre ele vai ser transitivo direto. Depende do contexto. Falei isso 1 milhão de vezes, né? Já enjoou, tá bom? Amigo, aqui no canal tem uma aula na playlist, curso de morfologia completo, tem aula de advérbio. Vai lá, estuda os advérbios, tá bom? E nunca mais confunda. Outra coisa,
O advérbio na morfologia é um adjunto adverbial na sintaxe. Fácil assim. Tá certo? Fácil assim. Então o que acontece? Estuda. Tá bom? Estuda. É simples. Beleza? Depois faça exercício. Qualquer dúvida, comenta aí que eu tiro. Eu sempre respondo aos alunos. Tá? Estou à disposição, meu amigo. Um grande abraço. Curta o canal, inscreva-se e sucesso. Até mais.